Nesse episódio do Viver de Locução, nós vamos conhecer o trabalho com a voz do Flávio Kranick, locutor aqui de São Paulo, capital, mas que grava para todo o Brasil. Vamos ver o que ele faz para viver de locução? Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Viver de Locução é um podcast que traz para você que vive de locução ou que quer viver de locução algumas histórias que são enriquecedoras, que são importantes, porque o pessoal que vai contar a história aqui já tem a sua posição no mercado, já trabalha com locução, já tem exemplos interessantes para dar. E hoje eu estou aqui com o Flávio Kranick, que eu conheço já há alguns anos. É um cara que está aí no mercado, tem um trabalho bacana, consistente e tem uma história interessante que vocês vão gostar de conhecer, porque eu conheço um pouco já e acho muito legal, vocês vão gostar também. Flávio, por favor, conta um pouco aí do sucesso aí do Flávio Kranick no mercado publicitário, principalmente, de locução, né? É uma satisfação, antes de tudo, uma satisfação tá aqui representando os locutores, né, e podendo passar um pouco da minha experiência aqui para os colegas, né, aqui com o Nicola, que é uma referência para o nosso mercado, afinal de contas, né? Mas eu comecei já tarde, eu comecei com 28 anos. Eu trabalhava como vendedor técnico numa empresa internamente, então eu usava muito telefone, né? Eu atendia aos chamados e passava os equipamentos que a pessoa estava procurando alguma solução para um determinado caso ali e tal, não sei o quê. Então a gente tinha uma linha de produtos que a gente podia oferecer para o cliente. E com frequência eu ouvia falar, pô, mas você tem uma voz, não sei o quê. Eu falei, nunca liguei para isso, né, até então. E a sua formação não era na área de artes, né? Era na área de exatas, né? Em eletrônica e tal. Enfim, aí eu comecei a falar, eu estou falando muito, vamos ver. Vamos ver que bicho pode dar isso daí. Fui atrás, né? E acabei indo para o Senac, fiz o curso de locução, ainda na época era na Dr. Villanova, né? Que era radialismo, setor locução, é isso? Exatamente. É um nome bem sugestivo, né? Não tem erro, né? E aí eu fiz o curso lá. E ainda trabalhando nessa empresa, aí eu concluí o curso de locução. E essa empresa ela ficava lá perto do Morumbi, da Avenida Morumbi. E eu comecei, meu primeiro trabalho como locutor foi no Shopping Morumbi, dentro da loja do Mapping. Era a Rádio Loja Mapping. Foi uma das primeiras radiolojas que eu me lembre, foi o Mapping que criou, né? E eu participei disso, né? Eu trabalhei tanto nessa loja do Morumbi, quanto na loja do Mapping Itaim. Assim, tipo programação de rádio mesmo, né? Fazendo era uma radioloja, só radioloja, mas com a programação musical e notícias da loja, né? Com ofertas da loja, mas tudo ali ao vivo, né? E no começo, principalmente, assim, eu fiquei um tempo fazendo radioloja, cheguei a trabalhar na CEAGESP também, né? Também o mesmo esquema da radioloja, inclusive foi o pessoal da radioloja lá do Mapping que me chamou para fazer lá e tal. Mas a maioria dos trabalhos que eu peguei muito trabalho de telefonia, espera telefônica. Na época não existia CD ainda, o CD gravável em casa era uma coisa que estava começando a acontecer. A gente gravava fita sem fim. Puxa, se eu soubesse que eu ia falar disso, eu traria. Não, é fita cassete, sem fim. É fita de 3 minutos.
Eu tenho fita ainda em casa. Sei, eu me lembro, é uma fitinha de 3 minutos. Ela não acaba nunca. Você põe para tocar, ela não para. Né? E então eu fiz muita gravação de espera telefônica, né? E também, naturalmente, atendendo o mercado empresarial, né? Gravando vídeo institucional e tudo mais, que eu já não fazia com tanta frequência nessa época. O que eu fazia mais era a parte de espera telefônica, foi bem o carro-chefe no começo da carreira. Fazia espera telefônica e a rádio... E a rádio loja Mapping. A rádio loja. Exatamente. Era o que eu... E aí, como é que você começou Você ia gravar em algum lugar essas esperas telefônicas? Então, pois é. Nessa época ainda não existia nem CD gravável, né? Quando começou o CD gravável, isso foi mais ou menos por volta de 95, 96, tirava o HD do computador, já gravava no computador, puxa vida, né? É que as primeiras gravações a gente fazia num gravador de rolo, né? Passava para o cassete para ter o produto. Para ter o produto. Para entregar para o cliente, né? Mas você gravava onde? Gravava em casa, eu morava num apartamento que tinha um quarto livre, que, rapaz, a gente pendurou edredom nas paredes para conseguir gravar. Conseguir dar quebrar o brilho. O brilho, exatamente, para ter um pouquinho de acústica. Foi o primeiro estúdio, pode-se dizer, o meu primeiro estúdio foi esse daí, né? E aí depois eu tive um sócio que eu encontrei numa feira que eu participei e que ele também trabalhava nessa área de telefonia, mas ele trabalhava na parte técnica, na parte da eletrônica das esperas telefônicas, né? E aí porque nessa época não adiantava só você gravar, você tinha que meio que instalar, né? Exatamente, né? Então, ele, por exemplo, já com ele, que comecei a fazer as gravações também em CD, que a gente tirava do computador o HD, levava até um cara que prestava serviço de gravação de CD, cobrava uma fortuna para gravar um CDzinho, né? Para eu poder entregar para o cliente o CD. Né? Isso já era moderníssimo, porque se não fosse CD, ia ser a fita sem fim mesmo. E nessa época também, esse meu sócio, ele era um cara muito bom de eletrônica, ele criou um produto que era uma gravação em chip para espera telefônica. Né? Então foi basicamente por isso que eu trabalhei bastante com esse negócio de espera telefônica. Né? Espera telefônica, rádio loja, inclusive tinha um amigo meu que foi colega meu do Senac, que ele tinha montado uma rádio loja num shopping do Brás. Então ele encomendava para mim os comerciais do shopping. Do shopping. Todo mundo tem que anunciar, todo mundo tem que anunciar, alguém tem que falar alguém o texto. Tem que falar, né? Então eu gravava, ele também gravava, ele vinha no meu estúdio. Aliás, depois a gente acabou se associando, eu e esse colega da espera telefônica, eletrônica e tal, a gente montou um estúdio dentro de uma escola de informática, que a gente alugou uma sala, e aí a gente montou, meu primeiro estúdio foi montado nessa escola de informática. Aí sim, aí já tinha uma cabine de locução, já gravava em MD também. Puxa, era uma... Né? Na época do MD fez sucesso, né? Porque mandava para as rádios, né? Mandava MD. Exatamente. Né? Então, gravação digital. Digital, 8 bits, não era? Isso, acho que era. Não, acho que o MD até grava em 16 bits, mas é que ele é uma tecnologia, como que é, optomagnética, uma coisa assim, é uma tecnologia diferente, né? É semelhante ao CD, mas ele era apagável, né? Então,
Era diferente. Sem ser aquele CD regravável, sem ser o CD O regravável. RW, né? RW, CD-RW, exatamente. Então, Pô, muito legal. E aí depois como é que as coisas evoluíram? Como é que você acabou? Hoje você não tem mais sócio, o mercado caiu, como é que foi? Como é que aí acontecendo? mudou muita coisa, né? E a minha vida também mudou muita coisa. Enfim, o que acabou acontecendo depois disso, eu cheguei a gravar uma época na HBO, eu gravei documentários na HBO por um tempo, aí depois eu comecei a fazer mais institucionais e até hoje praticamente o que eu mais faço são institucionais, né? Legal. É o que a gente mais... E assim, como é que você começou a se interessar por locução comercial? Que você veio fazer um workshop com a gente em 2013, foi da Foi primeira 2013, turma. primeira turma do seu workshop, eu estava aqui. Workshop de locução comercial, Exatamente. Porque assim, a área da locução comercial, né, ela tem particularidades que exigem realmente que você tenha essa orientação, né? Então, por isso que quando eu vi que tinha essa oportunidade aí de participar de um workshop específico, eu falei, não, eu tenho que estar lá. Tem que estar. Então foi aí que eu vim aqui para poder participar disso. Porque normalmente os comerciais, muitos dos comerciais de rádio são gravados pelos próprios locutores das rádios, né? Os locutores já estão lá dentro mesmo, quem está pagando pelo comercial Acaba meio que ganhando. Já tá lá, ganha, né, o comercial gravado pelo locutor. Fora isso, pelas grandes produtoras, né, que aí as grandes lojas, tal, que contratam e tudo mais. Mas para quem não trabalha em rádio, é uma coisa complicada para entrar nesse mercado, né? E você, assim, você nunca chegou, fora as rádios internas, você nunca chegou a trabalhar numa rádio normal, física, AM, FM, nada? Não. Nunca trabalhei em rádio assim, não. Eu já trabalhei em rádio mesmo, não. Nunca trabalhei. Já participei de rádio web, tal, mas assim, sempre foi uma coisa mais... quase que um hobby, assim, Quase que um né? hobby, ajudando o pessoal, é. mas eu nunca você peguei tem esse essa... lado mais técnico também, né? Que isso acaba meio que puxando você para algumas coisas. Né? As pessoas me pedem ajuda para fazer aqui e tal, não sei o que, a gente acaba fazendo mais um pouco e acaba agregando e fazendo tudo um pouco. E hoje você só trabalha com locução? Eu trabalho só com locução. Eu vivo só de locução. Só de locução. Só de locução. Legal, legal. E como é que você divulga seu trabalho? Como é que você faz hoje em dia com esse monte de locutor na praça, né? Muita gente boa, né? Muito trabalho, sim, mas uma concorrência muito grande, muito acirrada, né? Muito, muito. A vida hoje é digital, né? Então a gente tem que estar no mundo, nas mídias sociais e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente tem que dominar, ou você contrata alguém para cuidar para você, né? Eu preciso, inclusive, pedir ajuda de alguém para cuidar disso para mim, para poder trabalhar melhor essa parte de divulgação, porque eu tinha um blog, que eu tinha uma pessoa que me ajudava, inclusive, mas eu acabei parando o blog. Hoje eu não tenho condição de manter o blog atualizado e criar as matérias e tudo mais, mas o blog está até hoje lá, porque tem muito material interessante para quem está começando, principalmente, que trata exatamente da nossa área,
né? Então, me dá o endereço do blog, porque eu conheço, acho bem legal, bem interessante, tem muita contribuição legal para as pessoas, então já falo o endereço do blog. O blog está lá em www.flaviocranic.com.br/blog. Se eu não me engano, é esse o endereço. Se não, você vai até flaviocranic.com.br, que você vai encontrar lá no menu superior, você vai encontrar o blog. E lá no blog eu falo de tudo, falo sobre microfones, falo sobre interfaces, falo sobre língua portuguesa, né? Eu me lembro que você fazia várias postagens sobre língua portuguesa, sobre aqueles acidentes da língua portuguesa, aquelas curiosidades, aquelas coisas importantes a serem consideradas. E uma coisa, o Cranic é com K no começo e C no final. Kranic. Flávio Cranic, exatamente. É engraçado. .com.br. .com.br, exatamente. É isso. Então é Flávio Cranic, Kranic.com.br, e você vai encontrar lá o blog e vai encontrar bastante material para se divertir lá e buscar informação para a área, para quem está entrando na área principalmente, para quem já é da área também. Eu acho que tem bastante material lá interessante. A gente já fez também um outro podcast com o Flávio, falando de microfones para uso externo, que o Flávio manja muito disso, e é uma contribuição bem legal. Acho que o pessoal vai gostar muito de ouvir o outro podcast, porque esse tipo de informação que ele traz vamos dizer, é muito necessária para muita gente que está começando, sem dúvida nenhuma. Sim. E para muita gente que está no mercado, não sabe exatamente o que fazer para melhorar o que já tem, né? Porque fala, bom, eu tenho esse microfone, alguém me falou, então as informações que o Flávio passa nesse podcast são muito legais. Eu acho que todo mundo, mesmo quem tem bastante já experiência nisso, vale a pena ouvir o que ele tem para dizer, porque ele é um cara que estuda muito isso, né? Eu me lembro quando agora você falou que seu blog não está tão ativo, né? Não está ativo. Mas eu lembro que tinha muita informação que você dava, você discutia com as pessoas, né? Nas redes sociais, discutia no sentido de trocar opinião, trocar ideias, né? E geralmente a gente percebia que dava para tirar coisas de lá. Eu mesmo, que não entendo do assunto microfone, mas muita gente, por eu trabalhar com locução comercial, parece que também subentendido que eu entendo do equipamento, né? E então muitas vezes eu tenho que recorrer ao Flávio e falar assim, Flávio, qual que é o microfone? O caso é assim, a pessoa tem isso. O que ela faz? Né? Então, não é para vocês ficarem fazendo isso com o Flávio, mas de qualquer maneira, ele traz bastante informação relevante, sabe? Então, acho que é uma coisa a ser considerada. E é um cara que está aí no mercado trabalhando, é um exemplo de trabalho muito legal, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma seguida em você nas redes sociais, né? Porque queira ou não, a gente faz parte de uma comunidade, né? De locução. Exato. Então, é lógico que, vamos dizer, os locutores entre si são concorrentes, mas existe uma relação de colaboração, né? Porque muitas vezes um problema que ele possa ter hoje, que alguma outra pessoa pode ajudar, também acontece ao contrário, né? Alguém pode ter um problema que ele pode ajudar. Então, eu acho que isso deixa o mercado ser um pouco mais acessível. Mais solidário, né? Mais solidário mesmo, né? É bem legal isso. Acontece isso, porque muitas vezes o cliente já é um cliente seu e fala assim, pô, Flávio, eu preciso de uma voz, eu preciso de uma gravação. Você grava em inglês, por exemplo? Não, eu não gravo em inglês, mas eu sei quem grava em inglês.
né? Você quer nativo ou você quer, pode ser brasileiro que fale inglês? Porque às vezes até o cliente quer exatamente isso, ele quer que tenha o sotaque. Né? Quer que tenha a cara brasileira no trabalho que ele está levando para fora. Exatamente. Eu estou precisando de uma gravação de um eu preciso de Papai Noel. Pô, eu conheço um cara excelente para Papai Noel. Né? Então tem essas coisas. Preciso de tá acostumado a gravar com ele, preciso de uma locutora. Locutora, poxa, é comum também acontecer e eu dou opções muitas vezes, porque eu conheço várias. Então... e eu acho que o do outro lado também, né? Quer dizer, a locutora está trabalhando com clientes, de repente precisa de um locutor, aquele trabalho é para um locutor. Se você está dentro de uma rede, você tem uma queira ou não, é uma convivência social, né? Exatamente. Então é onde você conhece, que tipo de voz você precisa? Uma voz mais jovem, uma voz mais experiente, uma voz pesada, uma voz, enfim. Então, tendo um relacionamento entre os profissionais, né, que atuam, eu acho que sempre todo mundo tem a ganhar. Não é só a concorrência dura, né, e fria, mas eu acho que tem um relacionamento que é legal manter, né? Com certeza. E eu acho que, de uma certa maneira, a gente, no Voz à Obra, tem, pelo menos, aglutinado muita gente que tem interesses comuns, né? E é muito legal o Voz à Obra até por isso, porque você acaba conhecendo outros profissionais que, de repente, o seu cliente está procurando por alguém que você fala assim, puxa, lá no Voz à Obra tem um cara que... Tem um cara que pode resolver isso daí. Pode resolver, né? Então, isso bem interessante. Isso com certeza. Eu acho que a gente só tem a ganhar se você tem um relacionamento sadio, né? Exatamente. Porque, colaborativo, né? Produtivo. Porque, vamos dizer, é muito difícil hoje você, como tem muita gente no mercado, acontecer de um cliente querer algumas opções e ser justamente alguém que você conhece ou indica. É você e uma pessoa que está fora aqui de São Paulo ou outro que está em outra região. Então, eu acho que essa não é convivência, mas esse relacionamento, né? Ele eu acho que é bem sadio, é bem bacana. Com certeza. Né? Bem legal. Com certeza. É verdade. E agora, você tem alguma coisa que você está fazendo, algum trabalho atualmente que você tem feito com mais regularidade? Tem algum... A minha intenção agora é entrar em podcast. Né? Podcast, audiolivro, esse tipo de coisa. A audiodescrição, que inclusive eu quero estudar isso, porque eu não conheço, né? É interessante, interessante. São áreas que estão tendo uma demanda forte e a gente não pode deixar passar. Né? São, vamos dizer, teoricamente seriam novos mercados até. Novos mercados. São novos mercados, porque você tem experiência em narrações, por exemplo. Exato. Isso... Para mas para a maioria dos livros que vão ter aí disponíveis para serem lidos, a experiência de narração é bem importante. Já te faz sair na frente de muita gente que está acostumada, por exemplo, só a fazer comercial, né? Que é outra pegada, é outro tipo de coisa. Né? É verdade. Já a audiodescrição tem aquela coisa do texto que você tem que escrever, né? Difícil. Existem, lógico, as pessoas que escrevem para você atuar, mas vai depender muito da sua maneira de resolver o problema que vai ter na hora, porque é no espacinho, né? Das falas, ou quando é ao vivo, né? Então, realmente é interessante. Acho que deve ser muito interessante. Eu não conheço ainda. Eu quero conhecer esse mercado. Ainda para mim é novidade. Não, é legal. Tem bastante gente fazendo curso. Não é bastante gente não, mas tem algumas pessoas que têm curso. E eu acho que
com a própria experiência, você acaba sim. meio que se virando. Se aparecer um job, você fala, opa, peraí que... Né, dá até para se aventurar, eu acho. Não é porque... não é só a técnica, aí tem muito do seu feeling para poder resolver, né? Não, verdade. E agora, você, fora aí audiolivro, você pensou em trabalhar em rádio? Não tem muito a ver. Não dá tempo, né? Na verdade, não dá tempo. Não tenho... Nunca me encantei assim com a ideia de trabalhar em rádio. Eu tenho acompanhado, muitas vezes eu acompanho uma produtora que eu acabei, né, o produtor, na verdade, a gente acabou se tornando muito amigo, e muitas vezes eu acompanhava ele nas gravações, então eu acabava cuidando da parte do áudio, né? E então é um trabalho que eu acabo fazendo eventualmente, um trabalho paralelo, né? Mas que hoje já não faço tanto, até por conta de ter ficado um tempo fora de São Paulo, tal, né? Então hoje o meu foco realmente é na parte de gravação. De gravação, locução comercial. Locução comercial, principalmente. Legal. Bom, aqui nós tivemos mais um exemplo de profissional, de voz, um profissional que está aí no mercado, que tem trabalho, que tem uma carreira consistente, além de saber muito sobre equipamentos, né? Além de poder trazer para a gente que não sabe essas coisas, né? Soluções rápidas, né? Soluções rápidas. É verdade. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Nicola. Legal. E viver de locução é isso. É a gente trocar experiências, trocar conhecimento, principalmente, né? Exato. E manter contato e buscar os colegas que são, eu acho que são colaboradores, não são concorrentes, né? Eu acho que isso eu acho que é bem salutar nesse meio, viu? Eu acho que é bem salutar. É lógico que tem as exceções, mas eu acho que a média que eu tenho sentido é que o pessoal se ajuda, incentiva, né? Você não tem o cara falar, puta, não, né? É lógico que na hora que você não, eu não vejo muita concorrência direta, assim. Existe, lógico, um concorre com o outro, mas não tem não tem uma concorrência predatória. Não, pelo menos aparentemente eu não vejo muito isso, sabe? Eu acho que é muito mais colaborativa do que... Então o meio fica mais leve, né? Eu acho que fica mais... Sim. Mas é que parece que existe um certo receio. Existe um certo receio por parte de alguns profissionais, principalmente no começo de carreira, eu acho. Mas o cliente, quando ele contrata, ele sabe bem o que ele está querendo, né? Então, assim, se você já está atendendo um cliente, de repente o seu colega, que também é locutor, não vai, principalmente se for um amigo, né? Se for só um colega conhecido, nunca se sabe, né? Mas você não vai roubar o cliente do seu amigo, né? Até porque o seu cliente, ele já está acostumado a trabalhar com você, ele gosta da maneira que você trabalha e ele não quer saber. É uma coisa interessante, até quando você está fazendo o trabalho de prospecção, você entra em contato com um monte de produtoras e muitas vezes você é bem recebido nesse momento que você está entrando em contato, você manda o seu material, o pessoal gosta do seu material, mas não entra em contato, porque eles já têm o pessoal com quem já está acostumado a trabalhar. Então, aí tem que haver, da nossa parte, uma certa insistência, que não pode ser exagerada para você não se tornar o chato, né? Mas tem que retornar a ligação, que é uma coisa que eu preciso fazer.
Eu costumo mandar o material, mas eu não costumo ligar de volta para saber, né? E isso é uma coisa, eu acho que é importante, porque você tem que ser lembrado. Se a pessoa recebeu o material, gostou, então tem que... E você participa de algum site, alguma coisa assim? Não? Você tem site? Né? Você tem site, eu tenho o meu site, mas eu tenho esses sites de vozes de bancos, também, né? Bancos de voz, assim. Você está no o Voice 123, né? Que é onde eu tenho para onde eu tenho prestado mais serviço. Tem alguns outros que para mim não funcionaram. O Voice Bunny, por exemplo, para mim não funcionou. O Voices.com, o Voices.com, eu acho que eu cheguei a me inscrever lá, não deu nada, eu acabei até esquecendo dele. Eu preciso dar uma mexida nele lá para ver como é que tá também. E no locutores.com.br? O locutores.com.br eu cheguei até a uma época a pagar para aparecer lá na frente e tal, mas ele deu algum retorno para mim por um tempo, mas eu nunca também paguei os banners, né? E não sei, depois eu parei de pagar e não voltei a pagar mais porque eu achei que não estava valendo a pena mais. É muito difícil. Né? Então, aí eu parei. Então, hoje eu só pago o Voice 123, só. Não, acho que esses sites de fora são interessantes. Tem que trabalhar em cima deles, mas é interessante participar, né? Sim. Porque é uma fonte de trabalho, apesar de não ser serem trabalhos em língua portuguesa e português brasileiro, mas os trabalhos vêm das matrizes, né? Não passa aqui pelo mercado. Né? E tem uma coisa interessante que assim, eu não falo inglês. Eu até entendo se falarem comigo. Eu entendo muita coisa, mas eu não falo inglês. Uso o Google, o tradutor do Google para tudo. Para tudo. Ali, e eu acho que o pessoal está acostumado com isso. Né? O pessoal que pede serviço de outros idiomas, diferente do dele, ele sabe que é essa a ferramenta. Né? E é engraçado que normalmente é a gente que tem que se virar para falar na língua dele, ele não fala na nossa língua, né? A gente tem que falar na língua dele. Você tem que falar. Mas tudo bem. Você vai fazer a locução em português, mas tem que conversar em inglês. Tem que falar em inglês, em espanhol, e assim vai. Né? Legal. É isso. Acho que e-mails uma maneira de você ter contato com o cliente, né? Mandar e-mail para algum cadastro, né? Sim. Participar de algum banco de voz. Participar dos bancos de vozes. E principalmente manter os clientes que você já tem, né, com atendimento legal, porque isso tem muito valor, né? Exatamente. Tratar muito bem o seu cliente, que na verdade os clientes eles acabam se tornando amigos. Os clientes acabam se tornando amigos, muitas vezes, né? Coisas que até, assim... Porque nem sempre o cliente ele tem só trabalho bons. Muito pelo contrário hoje em dia, né? Mas ele tem trabalhos bons e tem trabalhos que nem sempre são tão bons assim. E você atende do mesmo jeito. Tão bem quanto o trabalho bom, porque ele é seu parceiro. Né? Esse é o trabalho de parceria. Eu acho que é isso que acho que a postura é uma coisa muito importante no mercado. Pode não dar um resultado imediato, mas eu acho que ele dá resultado. Se você é importante isso. Se você atua de uma maneira meio problemática, não vai para frente, não vai. Então, a gente tem que saber engolir sapos, né? Não tem jeito, mas isso em qualquer área. E você está há bastante tempo no mercado já, então tem uma carreira consolidada. Você vive disso, né? Você vive de locução. Né? Isso é muito importante. Bom, Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Viver de Locução. Viver de Locução é isso. É isso aí. É isso aí. É uma conversa para a gente
conhecer quem está aí no mercado, quem trabalha com voz e dar uma mão para quem está entrando. Para quem está entrando, né? é isso aí. Porque alguém já deu uma mão para você quando você estava entrando. Mas isso Com é certeza, fato. Né? exatamente. Isso é fato. Hoje está mais fácil até, né? Graças às mídias sociais e tudo mais. Acho né? que... Hoje está mais fácil, é muito bom. Mas o mercado também está bem variado, né? Então tem que aproveitar. Um mercado aquecido, mas tem muita gente participando. Mas é isso aí. Vamos aí em frente e voz à obra. Voz à obra. Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Participação especial: Flávio Kranick. Locução do título: César Rosa. Vozes das vinhetas: Dani Padovani, Juliano Pereira, Luciano Oliva, Márcia Seixas. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra!